Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego. Estamos aqui novamente no Corneta Diário do Jimbo para cornetar. Dessa vez eu não tô nem para cornetar, para falar a verdade. Estou aqui para falar bem. Recentemente, aí, essa semana, saiu o filme do Mortal Kombat. Filme muito interessante. Eu amei o filme. E tem muita gente que não gostou. Eu entendo que há opiniões de não gostar do filme, mas algumas razões estão sendo forçadas. Só para falar que o filme não é uma boa adaptação de um filme sobre videogame. No geral, alguns filmes sobre videogame não ficam bons mesmos, mas não é o caso de Mortal Kombat. O que acontece? O filme colocou origens diferentes para o que tem no jogo. Por exemplo, a forma deles ganharem poder, que inclusive no jogo não é explicada por muitas vezes, a forma também com que se desenvolve a trama, colocou um protagonista novo que não existe nos jogos, e olhando assim, tem tudo para dar errado, né? Só que não, deu tudo certo, de acordo com o que eu achei, claro. Você pode discordar, se discordar também, comenta aí, vamos trocar uma ideia, fica a seu critério. Enfim, eu quero dizer que eu sou um grande fã da franquia Mortal Kombat desde sempre. É minha franquia favorita de jogos, junto com Mega Man e também junto com Castlevania. Eu amo essa franquia desde sempre e sempre foi delicado pensar numa adaptação que fugisse muito do que são os jogos, mas a essência de Mortal Kombat, apesar de ter mudado muita coisa, tá ali. E é disso que eu quero falar agora. Só queria mostrar também os bonequinhos aqui, ó, Scorpion e Sub-Zero, o Scorpion matando o Sub-Zero, então bora lá. O filme começa mostrando um plot que vai direto para o que é a essência do protagonista novo, que, já falando de spoiler, conforme está no título do vídeo, ele é parente de Scorpion, o protagonista novo, e mostra como foi toda essa profecia, que eles colocaram uma profecia no filme em que o Scorpion, quando morresse, o Hanzo Hasashi, líder do clã Shirai Ryu, se o sangue dele fosse derramado e acabasse a origem desse clã, ele ia ter problemas aí em relação ao que é o domínio do plano terreno. No caso, Earthrealm, que é o plano terreno, seria dominado pelo Outworld, que é o reino do Shao Kahn, do Shang Tsung. A gente já chega lá. Enfim, nisso se desenvolve a trama, mostrando o protagonista novo, mostrando os personagens que estão bem adaptados, diga-se de passagem. O Jax ficou muito interessante, a personalidade dele não foge do que está nos jogos. A Sonya ficou interessante, o Sub-Zero muito bem adaptado, embora tenha algumas mudanças de história para fazer caber no filme. Por exemplo, no jogo, o Sub-Zero ele não tem essa participação direta no que foi o fim do clã do Scorpion. É uma coisa que colocam para dar um plot twist depois dentro dos jogos. Mas no filme realmente foi o Sub-Zero, conforme já mostrado. Outra coisa, o filme ele mostra origens dos personagens. Ele é um filme introdutório. Muita gente reclama que o filme não mostrou o torneio Mortal Kombat. Só que eles toda hora falavam do torneio, falavam que se o Outworld vencesse mais um, não haveriam mais torneios e que a Terra seria dominada. Então, o rumo dessa introdução é o torneio. Então não tem por que ficar falando, não teve torneio, não teve torneio. Está preparado para uma sequência, conforme foi mostrado no final do filme. E nessa sequência deve haver o torneio Mortal Kombat e consequências a partir dele. O que aconteceu? Muita gente queria ver o torneio em si, só que da maneira que foi nos jogos. O Mortal Kombat, apesar de ser um jogo famoso, muita gente não conhece a história, conhece só um jogo que tem víscera rolando para tudo quanto é canto, sangue e demais gore, né? Então, acontece que as pessoas esperavam que fosse a mesma história do jogo e esqueceram que é um filme para pessoas que não conhecem o universo Mortal Kombat. Então, para quem não conhece o universo Mortal Kombat, ver dessa forma é muito bom, entendeu? Você acaba se colocando naquele mundo, sabe? Você fica numa imersão maior conhecendo o que é a partir do filme. É claro, para quem joga os jogos, realmente vai notar diferenças que talvez incomodem. Mas, por exemplo, a essência está ali. Os personagens agem conforme eles agiriam nos jogos. Exceto o Raiden, depois eu quero falar disso. Os personagens também
fazem escolhas que eles fazem durante os jogos. A personalidade do Kano, por exemplo, tá perfeita, do Liu Kang tá perfeita. É super interessante o que foi colocado dentro do filme em relação à caracterização dos personagens, tanto em personalidade quanto na vestimenta. Por exemplo, a roupa do Kung Lao, por exemplo, tá perfeita. Não tenho o que falar do que foi colocado lá. Estilo de luta, tem várias cenas que ele tá lutando e que mostra o estilo de jogo dele, de luta dele. É interessante ver isso dentro do filme. O que acontece também é que o protagonista novo não agradou muita gente. É aquilo. Eu entendi esse protagonista novo como uma visão de alguém que não é do universo Mortal Kombat dentro do que foi aquele universo, com personagens como Reptile, Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, Raiden e todo mundo, entendeu? Portanto, o Cole Young é como se fosse o espectador dentro do filme, entendeu? É claro, por mim eu daria uma importância menor para ele e focava numa história focada no Liu Kang, por exemplo, que sempre foi protagonista dos jogos, ou no Johnny Cage, que já foi confirmado que no final do filme, que caso haja sequência, vai aparecer no segundo. Enfim, o filme não é feito só para quem jogou os jogos. Ele é um filme feito para quem quer conhecer o universo Mortal Kombat e é leigo. Inclusive, por exemplo, se você assistisse um filme que um cara tivesse poderes e lutasse a partir desses poderes, você não ia querer saber de onde vieram esses poderes, como ele chegou até eles? Mortal Kombat nunca explica isso direitinho. Tem alguns personagens dentro do universo do jogo que são citados em relação aos poderes, mas não com um background sobre esses poderes. Eles têm backgrounds bons em relação às suas histórias, mas não aos seus poderes. E é isso que eu quero dizer. O filme funciona muito bem como uma introdução ao que é aquele universo com adaptações. Não é para ser uma cópia do jogo, é para ser uma adaptação. Porém, uma adaptação que seja dentro do que já existe no universo. E isso é legal. Por exemplo, o Liu Kang, como eu falei, tem uma personalidade muito parecida. O Kung Lao, o Sub-Zero. O Sub-Zero, o Bi-Han, sim. Eu espero que o próximo Sub-Zero, spoiler do universo do Mortal Kombat, que se chama Kuai Liang, ele seja mais gente boa, porque no universo dos jogos é assim. O Bi-Han, ele é meio, sabe, arrogante mesmo, tal qual o do filme foi. Mas o Kuai Liang costuma ser mais de boa. A personalidade dele tá ótima, entendeu? Tá tranquilo. Até mesmo o Shang Tsung, que tá super caricato, ele é assim nos jogos, não tem o que falar. Só que o Raiden, ele não agiria da maneira que ele agiu todo arrogante. O Raiden, ele é muito sábio, e ele pareceu muito arrogante, muito autoritário dentro do que são as cenas dele no filme. O Raiden tem uma fase dos jogos mais atual que ele enlouquece por conta de uma joia lá dos jogos e fica assim. Mas isso não vai acontecer nos filmes agora, entendeu? E tá introduzindo ele. Não precisava introduzir assim. Podia ser um cara mais sábio. Fora esses pequenos detalhes, tem que lembrar também que o filme tem baixo orçamento. Os efeitos especiais não são os melhores, são bons, mas poderiam estar muito melhor. E dá para entender o que eles quiseram fazer dentro desse filme. Uma introdução aos personagens do universo Mortal Kombat e também mostrar para um público novo. Por isso, essa introdução e algumas mudanças em relação ao que colocam como os poderes deles. Por exemplo, a Sonya, como conseguiu os poderes dela no jogo é de maneira diferente. O Jax, como conseguiu os braços de ferro, sendo que no jogo também é diferente. Mas faz sentido, entendeu? É algo que dentro do universo que eles criaram do Mortal Kombat para o filme funcionou. É só você enxergar como qualquer outro universo. A Marvel tem um universo no quadrinho e nos filmes. Certas coisas acontecem de maneiras diferentes. Por exemplo, nos quadrinhos quem criou o Ultron foi o Homem-Formiga, o Hank Pym, o primeiro. Nos filmes é o Homem de Ferro e o Hulk. E tudo bem, entendeu? São universos diferentes com adaptações. Então tudo bem se, sei lá, o Liu Kang conseguiu os poderes deles porque ele tem uma marca do dragão e despertou fogo. E o Kano também tem. O Kano também conseguiu marca do dragão lutando contra alguém e ganhou raio laser, sendo que no jogo é diferente. Tudo bem, é o mesmo poder num personagem que tem a mesma personalidade e vai ser usado da forma que ele usa nos jogos, entendeu? Então tudo bem, dá uma origem diferente, não tem problema nenhum. Uma outra coisa é que alguns personagens, tipo a Nitara e o Reiko, nem precisavam estar ali, entendeu? São personagens que podiam aparecer mais pra frente, que nos jogos nem fazem muita diferença, assim. Mas foi legal colocarem eles pra
o propósito que colocaram ali, entendeu? O Reiko até que é relevante nos jogos, mas num todo não faz realmente tanto sentido ele estar ali agora. A Nitara realmente nos jogos é fraca, colocaram no filme para morrer, né? Que foi interessante a morte dela, foi um fatality clássico do Kung Lao, que ele joga o chapéu no chão e corta a pessoa no meio, foi incrível acontecer isso. E funciona, funciona. Tem alguns problemas, por exemplo, o Scorpion ser um demônio que só falava japonês e escolheu o nome Scorpion para ele, também falar que era Over Here, mas isso é licença poética dos filmes, mano. Todo filme tem, entendeu? Então tudo bem falar assim. E eu bato na tecla de novo das pessoas que falam que não tem o torneio Mortal Kombat. O torneio foi citado, foi dito o que está acontecendo, reuniu as pessoas e teve todo aquele plot do Shang Tsung falando que queria interromper para os campeões da Terra não ganharem e tal. E por isso ele foi lá antes de haver o torneio. Mas o torneio vai acontecer. Dessa vez no segundo filme. Então vai valer a pena, entendeu? Não gostei da morte do Cabal. O Cabal foi super. Ele é um dos meus personagens favoritos dos jogos. Embora também não seja tão relevante assim para a história, ele seja mais um capanga, né? Mas ele funciona muito bem e eu não gostei muito disso. Mas num todo tá super legal, tá super legal. Eu, como fã da franquia, amei o filme. Não daria uma nota 10, porque tem defeitos, assim como vários filmes bons têm defeitos, mas não dá para negar que é uma adaptação boa, que faz sentido dentro do que o filme propõe e que não foi feita para quem joga os jogos, foi feita para um público geral com referência aos jogos. E as referências estão ótimas, tem uma estátua do Shao Kahn que eu achei incrível, que apareceu, algumas referências a personagens que não estão no filme, como Johnny Cage, a Asha. Tem muito personagem legal para aparecer. Mortal Kombat tem um universo bem interessante, uma história não tão profunda, mas que tem um embasamento legal. E o filme introduziu uma história. É o que ele precisava fazer. Então, no todo aí, eu quero só dizer isso mesmo, que Mortal Kombat foi bom. E quem tá reclamando tem que parar de olhar com a ótica que o filme devia ser uma cópia dos jogos, porque não é isso que ele se propõe. É nóis, valeu, falou, se inscreve se gostar, dá o seu like, seu dislike e fica à vontade aí pra qualquer coisa. Tamo junto, é nóis, valeu, falou, até mais e vambora.